Que bom ter você aqui comigo nessa manhã. Espero que você possa abrir o seu coração para receber do Senhor a porção que Ele tem para a sua casa, para a sua família e para você. A palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Quando a gente aplica a palavra no nosso dia a dia, a gente recebe do Senhor a porção que Ele tem para nós. E para isso a gente precisa alimentar a nossa fé, nutrir a esperança, alimentar a nossa fé todos os dias no nosso coração. O mundo está cheio de dificuldades, de aflições, mas Jesus nos disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, que é vida, que transforma a nossa mente e o nosso coração, que transforma o nosso caminhar e que nos impulsiona a vencer as dificuldades do dia a dia. Hoje eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou muito comigo, que está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, 5 e 6. Eu vou ler para vocês. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, reunindo em vós toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, a perseverança com a perseverança e a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem que não sejais infrutíferos nem inativos, mas que sejam cheios do pleno conhecimento de Cristo. Que linda essa passagem, né? Essa passagem fala de muitas coisas que nós precisamos nos encher nos dias de hoje. Essa passagem nos dá algumas chaves para a vitória na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida sentimental, né? Às vezes você não é casado, mas Deus tem um propósito de alimentar os seus sentimentos, de manter você alegre, vivo, independente das circunstâncias que você vive. E a palavra de Deus nos dá algumas dicas aqui. Ele promete para nós, ele fala que ele já doou para nós as preciosas promessas. Imagine que eu ganhei um presente do meu marido, mas eu deixei a caixa lá fora na minha casa e não abri. Se eu não abrir aquela caixa, o presente não é meu, ele está lá só. Ele está aqui dentro da minha casa, mas eu não me apossei. A promessa de Deus, ela é assim também. Eu preciso me apossar dela. E como que eu vou me apossar da promessa de Deus? Através da fé. Como que eu vou me apossar das promessas que Deus tem para minha casa, para minha família, para mim, em todas as áreas? Eu preciso me apossar. Se eu não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso trabalhar isso no meu coração. Eu preciso me apossar da herança que o Senhor tem para mim. E aí ele fala que quando a gente se aposta dessa promessa, a gente se torna o quê? Participante da natureza divina. Ou seja, se Deus é amor, você vai estar cheio do amor de Deus. Se Deus é perdão, você vai estar cheio do perdão de Deus. Você vai você vai ser, né, participante da natureza divina. Às vezes, na escola, um pai fala assim: ah, Vivian, filho de peixe, peixinho é. Você sabe, eu sou assim, meu filho é assim também. É engraçado, né? Porque tem o DNA. Mas quando você é filho de Deus, você tem o DNA de Cristo dentro de você. Você tem o sangue de Cristo na sua vida. Você fala: ah, eu também não tenho sangue de barata, então eu falei aquilo para a pessoa. Não, você tem o sangue de Cristo, então por isso que você não fala nada para a pessoa. Você escuta e se cala. E você fala: Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia daquilo lá que eu ouvi. Me ajuda, Senhor, a ser manso e humilde de coração, a ser pacificador, porque os pacificadores verão a Deus. Então, quando eu entendo isso, que eu sou participante da natureza divina, eu começo a me livrar do quê? Da corrupção, da paixão que há no mundo. Eu começo a me livrar da maldade, eu começo a me livrar da ignorância, eu começo a me livrar da arrogância e eu começo a me encher da sabedoria que vem de Deus. Eu começo a me encher da presença poderosa de Deus, da unção.
que vem de Deus. Olha só, vou dar um exemplo simples, todo mundo conhece, Davi. Davi, ele era um rei. Ele podia falar assim: eu me sinto tão bem aqui no palácio, eu me sinto tão bem com a mulherada aqui ao meu redor. Mas ele falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele colocava Deus em primeiro lugar. Ele tinha alegria no coração em fazer a vontade de Deus. Ele tinha alegria no coração em meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Ele tinha um compromisso diário e contínuo com o Senhor. Não era só quando as coisas estavam ruins. Não é quando ele tinha guerras para lutar. Não, ele tinha um compromisso com Deus diário. Ele tinha uma aliança com o Senhor. Ele sabia da natureza divina e era isso que ele queria. Tanto é que ele orava assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é espírito inabalável? É aquele espírito que não se corrompe com as mentiras do diabo, que não se corrompe com as coisas ruins do dia a dia, com más notícias. Não, ele está segurando no Senhor, ele está confiando no Senhor. Quando as coisas estão ruins, ele eleva os olhos para o Senhor, que é o meu socorro. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não confiava na sua própria justiça, ele não confiava no seu braço, ele não confiava na sua força, no seu reinado, ele não confiava na sua fama, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus é quem destrói ou quem constrói. Deus é aquele que muda as estações. Deus é aquele que nos dá o fôlego de vida. Deus é aquele que cuida de nós 24 horas por dia. Deus é o nosso socorro bem presente na tribulação. Ele sabia do Deus que ele seguia, o Deus que ele servia, e ele andava com esse Deus. Como Noé andou com o Senhor, né? A palavra de Deus fala que Noé andava com Deus e por isso Deus faz uma aliança com ele, ele obedece, ele faz a arca do jeito que Deus mandou, com as medidas que Deus mandou ele fazer. E aí, a palavra continua aqui: por isso, reunindo em vós toda a diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos. Olha só, aqui Deus está dando uma dica de ouro para mim e para você. Ele está falando para a gente não ter um pouquinho de amor só. Não ter um pouquinho só de diligência, não ter um pouquinho só de fé, porque ele fala, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, não é para diminuir, é para aumentar. É para aumentar o amor. Eu preciso exercitar o amor. É para aumentar a fé. É para aumentar a piedade. Hoje eu fui boa com essa pessoa, amanhã eu posso ser melhor. O que mais eu posso fazer para abençoar a vida do próximo? O que mais eu posso fazer para ser... Não é ser só solidário. Solidário é você dar o que sobra. Generosidade é outra coisa, é você dar o seu melhor para o outro. Então, eu sou solidário. Não, eu tenho que ser generoso. Deus era generoso, então a gente precisa entender a diferença. Solidário, eu tenho umas coisas aqui velhas, eu vou dar para a campanha do agasalho, isso é tudo muito bom. Mas eu preciso ser generoso, eu preciso entender que a natureza divina, Deus tem mais para dar, né? Deus tem muito mais para dar do que o diabo para roubar. Eu preciso entender isso na minha prática. E quando eu começo a me encher de Deus, eu vou buscar mais o conhecimento. Eu vou ler a Bíblia, eu não vou faltar da igreja, eu não vou faltar do culto, eu não vou faltar do compromisso que eu tenho com Deus, porque eu tenho um compromisso com Deus, não é com o pastor, não é com o padre, não, é com Deus que eu tenho esse compromisso. E aí eu vou aumentando, eu vou associar a fé, eu vou orar por os enfermos, eu vou abençoar aqueles que me amaldiçoam, eu vou ter misericórdia das pessoas, eu vou parar de falar mal delas numa roda, vou fazer crítica, julgar, não, eu vou me encher de louvor, de gratidão, de ações de graça. A minha boca não vai falar coisas ruins. A minha boca vai falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu vou ser um instrumento de Deus nessa terra para fazer a diferença na vida das pessoas, levando a glória de Deus, levando a presença de Deus. Então, que a gente seja um dispenseiro da glória de Deus e que a gente tenha esses ingredientes: a piedade, o amor, a fé, a fraternidade. E se a gente não tem, que a gente ore a Deus e peça a Deus: aumenta a minha fé, aumenta o amor, aumenta a piedade, e que eu possa exercitar para que eu seja um servo de Cristo, lembrando, para que eu possa me tornar
participante da natureza divina, me livrando de toda a corrupção e das paixões que há no mundo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu comentário aí, para que outras pessoas possam ser abençoadas através do seu comentário, através do seu like, e outras pessoas possam ser cheios do poder de Deus e saber que se apossar das promessas que Deus tem para mim e para você. E que a gente não deixe para amanhã, mas que a gente possa hoje experimentar o amor, a graça e a bondade de Deus na nossa vida. Um ótimo dia para você.